somos a nossa arte. E cá na Baixada Fluminense, ela bem nos pertence, ela também nos invade. Em Nova Iguaçu, pela perspectiva que se tem de Rio de Janeiro, as pessoas não dão muito, valorizam muito a Baixada Fluminense. E todo momento que a gente começou a fazer o trabalho literário aqui em Nova Iguaçu, a gente sempre procurou destacar, né, a importância de Nova Iguaçu e o trabalho literário aqui de Nova Iguaçu por causa disso. Porque as pessoas sempre imaginam que os grandes autores, os grandes poetas, os grandes escritores moram na cidade do Rio de Janeiro. E não, aqui tem muita gente que fez isso aqui, né? Moduan Matos, tem a Sil, que hoje é a esposa dele, tem o Totó. Eu senti que Nova Iguaçu tinha muito poeta e muito compositor bom, entendeu? E me aproximei de todos eles e entrei no projeto do Desmaio Público, que era um fanzinezinho, que eram publicados os nossos poemas. Aqueles fanzines saíam também de Nova Iguaçu para outras cidades aqui do próprio estado do Rio de Janeiro, né? E foi assim, crescendo. E continua fazendo aqui, né, há muito tempo. Olha, a gente vê um livro, por exemplo, um livro histórico que o Moduan fez, a gente imagina que desde 68 que o pessoal vem desenvolvendo esse trabalho aqui. Claro que fica obscuro muitas vezes porque a imprensa tradicional não publica isso, né? Mas as pessoas, a partir do momento que as pessoas começaram a participar desse momento, poesia mimeógrafa, poesia marginal, as pessoas começaram a se destacar nesse trabalho. Porque a cidade em si, qualquer cidade do Brasil, tem necessidade de apresentar sua arte, seus artistas, e é uma oportunidade, né? É uma cidade que, em outros momentos, ela era plantação de laranja, né? Então ela tinha muitos laranjais. Por Nova Iguaçu também passou o ciclo do café. E aí eu fico pensando no cheiro, né, das laranjas, no cheiro do café também, que são coisas que despertam muitas emoções na gente, né? Eu fico pensando assim, o cheiro da laranja é um cheiro muito bom, né? É cítrico, então é um cheiro que traz muitas memórias. E o café também, ele tem um cheiro muito especial. E tanto os cheiros, né, quanto as palavras, elas podem trazer pra gente muitas emoções. E a poesia é isso, né? A poesia, ela libera, né, muitas emoções quando a gente está escutando uma poesia bonita, quando é uma poesia que fala da sua vida, dos lugares, né? E essa cidade é uma cidade que a gente pode perceber a poesia em muitos lugares, né? Na natureza. Tem lugares na cidade lindíssimos, né? Que são a Reserva Biológica do Tinguá, o Parque Municipal, a Serra do Vulcão e muitos outros lugares que a gente passa na cidade, que a natureza está ali ainda muito, muito viva, né? Se mostrando pra gente, né? Isso tudo é muito poético. E a própria vida das pessoas, né? As suas histórias, as suas vivências, as suas experiências, né? Elas podem ser transformadas em poesia. Que eu comecei a ler com os embrulhos que chegavam em casa, né? Das compras. E a minha madrasta também trabalhava num restaurante no centro de Nova Iguaçu e ela levava os restos de comida para os cachorros e gato. Então eu logo me coloquei para dividir as comidinhas do cachorro, dos gatos, mas aí eu começava a perder muito tempo porque eu ficava lendo as notícias. E as notícias, eu nunca conseguia completar uma notícia, já que eram recortes de jornal, embrulhos. E acredito até que no futuro depois isso me facilitou muito para ser uma escritora de fragmentos, né? E eu gosto muito de fazer um tipo de texto, né? Fragmento. E essa foi, assim, o meu começo com a questão da leitura. E em Nova Iguaçu ainda tem uma questão que é muito importante, que muitos de nós não vivemos, mas sabemos que existe, que é a questão dessa efervescência cultural na cidade, principalmente com a literatura.
Nova Iguaçu ganha mais amplitude, no caso, quando a poesia passa para a rua, para as praças, né? Porque antes era uma coisa mais de elite, mais da sociedade, a nata da sociedade local. Aí quando a poesia se populariza, ela ganha mais adeptos e ganha mais território também, né? Inclusive dentro de movimentos, como de associações de moradores, sindicatos, movimentos de igreja, coisas assim. Aí a poesia ganha muito mais adeptos e cresce. E mais recentemente, né, vieram os saraus, né, que vieram também fortalecer essa denominação, né, cidade de poesia. Saraus em Nova Iguaçu, no centro, em outros bairros, Belfor Roxo, Caxias, né? Então se expandiu, né? E abriram mais espaços para dar vez, né? E voz para os poetas novos e para os antigos também. Os artistas daqui, eles fazem muito isso, como eu estava comentando. Você vê uma história de Moduan Matos, né? A história da Ivone Landim, todos esses que vocês também vão gravar, quanto eles foram abrindo os caminhos para nós aqui agora, fazendo o que a gente está fazendo, a nossa geração, a geração que veio um pouco antes, a geração que está vindo depois. E, por que a gente gosta tanto desse lugar, né? Por que a gente fala tanto desse lugar, por que a gente fala tanto, são as nossas poéticas da precariedade, né? Mesmo diante de tanto caos, a gente continua aqui, a gente continua insistindo, rompendo. Eu acho que a gente persegue tanto esse território, a gente enquanto artista local, enquanto movimento cultural, a gente persegue tanto esse território porque a gente persegue muito novas possibilidades de vida, sabe? De viver. Novas possibilidades de existir. Nós somos assim aqui. O movimento cultural da Baixada é assim. Acho que a literatura contemporânea, né, da periferia é assim. Ela vem com essa pegada, né? As poéticas da precariedade, né? As questões do território, as questões da violência, mas sempre com um fio de esperança, costurando um fio de esperança, sabe? Acontece uma situação que é muito peculiar. Você vai à Casa de Cultura, vai à biblioteca e conhece já uma lenda, que é o Moduan. E você não tinha muito contato, você não conseguia fazer muitas essas coisas. Você tinha que planejar, tentar ir a algum evento específico. E já outros complexos e outras fortalezas, no caso, de cultura de Nova Iguaçu, eu gosto da cultura da rua, assim. Um lugar que eu frequentei bastante e eu vi a cultura, seja qual for, acontecer, são esses polinhos gastronômicos. Rua da Lama, Rancho Novo, eu acho que nesses lugares acontece uma cultura pulsante muito forte. Também são desses lugares que eu também tiro muita inspiração para escrever os meus contos, todas as minhas formas de literatura. Então essas fortalezas, e por último, talvez você citasse, mas vou citar logo, as bibliotecas comunitárias, que estão localizadas em lugares periféricos, em lugares que provavelmente o Estado não chega muito, com cultura principalmente, e a gente já frequentou, a gente já conversou com os frequentadores das bibliotecas. É um trabalho que vai muito além do texto, é um trabalho de cidadania, é um trabalho de reconhecimento de valores, de empoderamento também, e isso é fundamental. É o que a literatura também faz, não só a literatura, mas a arte em vários momentos. Então acho que, para mim, são essas fortalezas. Eu concordo com o Thiago. Os espaços institucionalizados, como a Casa de Cultura, o bar, que é um espaço muito importante, sobretudo na agitação que a gente vive, né? Praticamente sem tempo durante a semana. Então o bar é o escape do final de semana e é o local não só da diversão, mas também o local da produção cultural. E as bibliotecas comunitárias. Caramba, eu sempre falo, uma das minhas lamentações é não ter sido criança e ter tido uma biblioteca comunitária perto de mim.
Porque a biblioteca comunitária tira o domínio do casual sobre a sua alfabetização, entendeu? Quando eu aprendi a ler, não, quando eu comecei a ler, eu dependi, já te contei essa história muitas vezes, eu dependi de uma pessoa na frente do polo universitário, onde eu estudava, em Miguel Pereira, de dar os livros. E aí eu cheguei ali e falei, caramba, tem livros sendo dados. Eu tinha 19 anos já, 18 para 19. E aí peguei 4 livros e me apaixonei pela leitura. E aí você vê a Ivone Landim contando que lia no embrulho de jornal, pessoas também dizendo que precisavam da mãe trazendo o livro, a empregada trazendo o livro da patroa para casa. A biblioteca comunitária rompe com todas essas lógicas. E fala assim, não vai depender de ninguém, é aqui que você vai ser introduzido ao mundo da leitura. E se você pensar que a leitura é o começo de quase tudo, eu acho que as bibliotecas comunitárias são sim uma fortaleza na cidade. Então, quando fala cidade e poesia, também fala da gente pra caramba, porque a poesia numa atmosfera, num imaginário, está sempre presente no que a gente faz. Eu acho que poesia, nesse sentido, não é nem tanto do gênero, né? É mais desse fôlego que traz vida a uma cidade. Agora fazendo uma imagem... Eu peguei um coletivo, você foi no individual, agora eu vou pegar Nova Iguaçu como se fosse uma imagem viva, de um corpo só. Já havia um corpo aqui na cidade, né? E talvez esse conceito de cidade-poesia seja o fôlego que anima, né? E aí nos dá um mapa, uma espécie de um mapa mental. O que você vai fazer hoje? Hoje tem... terça-feira tem o Aleatórios, quinta-feira tem o Poetas e Afins também, né? Esse calendário é interessante, né? Tem uma visita numa biblioteca comunitária, enfim. E outra questão que você falou que eu acho muito interessante, que fui organizar meus livros, eu tenho quase uma prateleira inteira de autores iguaçuanos e da Baixada Fluminense de uma maneira geral, mas sobretudo iguaçuanos. E são livros que eu adoro ler. Então também esse conceito de poesia faz a gente perceber que existem autores que a gente admira aqui na cidade. Você não precisa sair dela. Se quiser sair dela, sai também. Uhum. Mas você não é obrigado a sair. Você vai encontrar gente que você curte também em outros países, em outros estados, em outras cidades. Mas aqui também vai. Sim. Eu acho que na correria que a gente vive aqui, a criação é uma necessidade, né? Também, além de ser uma fruição estética, é uma necessidade. E tem uma coisa nesses saraus e nesses encontros e no Aleatórios também que as pessoas chamam de microfone aberto. Uhum. Eu acho que talvez esse termo, microfone aberto, possa resumir essa cidade poesia, porque esses eventos são locais que têm o microfone aberto, ou seja, quem quiser chegar e falar, se inscreve e fala, com o mínimo de organização, claro. Então eu acho que eu apresentaria Nova Iguaçu como cidade poesia à medida que possui espaços com microfone aberto para quem quiser chegar, dar o seu recado. E o Poetas e Afins é um desses espaços, talvez o principal, né?